Palavra de Deus para as nossas vidas encontra-se no Evangelho de Cristo, escrito pelo doutor São Lucas, capítulo de número 2, os versículos de número 36 ao 38. Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 2, versículos do 36 até o 38. 3 versículos para a nossa meditação. Você que está em casa e tem ao seu alcance o exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, acompanhe conosco a leitura do texto. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 36, nos diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu vou ler de novo porque esse texto é muito lindo. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Glória a Deus por isso. Servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam, que aguardavam a redenção de Jerusalém. Analisando esse texto sistematicamente, é visivelmente perceptível que a vida ela é formada de perdas e de ganhos. Tem dias em que nós ganhamos, tem dias em que nós perdemos. O nosso maior problema é que nós estamos apenas preparados para ganharmos e nunca estamos preparados para perdermos. Sobretudo, todos nós que aqui estamos um dia já perdemos alguma coisa, de igual modo, todos nós que aqui estamos já ganhamos alguma coisa. Se você que está me ouvindo nunca perdeu nada, perdoe a minha sinceridade, mas se prepare para o dia de perder. De igual modo, assim também, você que está me ouvindo e nunca ganhou nada, tenha certeza que um dia você vai ganhar. A vida é formada de perdas e de ganhos. Só que vale destacar aqui que não é preciso perder para aprender a dar valor. É melhor valorizar para não perder. Por que, Cremilson? Porque na vida existem 2 tipos de perdas. A primeira perda é a perda reparável, recuperável. Você se esforça, você sua, você trabalha e você consegue reconquistar aquilo que você perdeu. Você ora, você jejua, você consagra, sobe monte, pede a Deus e Deus restitui aquilo que você perdeu. Entretanto, existem perdas na nossa vida que são perdas irreparáveis, irrecuperáveis, que por mais que você trabalhe,
Por mais que você se esforce, você não vai ter de volta. Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você suba monte, faça campanha, Deus não vai te restituir, não vai te devolver. Nesse momento, precisa-se ter muita maturidade o suficiente para entender que nem tudo aquilo que você perde, Deus vai devolver. Nem tudo aquilo que você perde, Deus vai restituir. Existem perdas nas nossas vidas que Deus nunca mais nos dará de volta. Cremilson, Deus não nos dará de volta, porque Ele não tem poder, pelo contrário, Ele detém todo o poder absoluto, só que Ele sabe que existem coisas nas nossas vidas, que para você ganhar, que para eu ganhar, primeiro precisamos perder algumas coisas. Vou repetir, Deus sabe que algumas coisas na sua vida, para você receber, primeiro, você vai ter que perder outras coisas. Quando nós olhamos para esse texto, nos deparamos com a profetisa Ana, que está vivendo um grande momento de perda. A Bíblia diz que ela casou-se virgem, conforme a cultura de sua época. A Bíblia diz que o seu casamento durou apenas 7 anos, até que a morte bateu na sua porta, levando o seu marido. E agora, o texto diz que ela já tem 84 anos de viuvez. Ela está diante de uma perda irreparável, irrecuperável. E essa mulher vai nos ensinar o que fazer diante das perdas. E o texto nos afirma categoricamente, o texto é claro, é conciso, objetivo em nos dizer que ela, mesmo vivendo perdas, o texto diz, e ela não se afastava do templo. Gente, ela perde, mas não se afasta do templo. A casa perde, mas ela não se afastava do templo. A família perde, mas ela não se afastava do templo. A Bíblia diz que ela permanecia no templo, servindo a Deus, com jejuns e com orações. Aleluia, glória a Deus. Ela não se afastava do templo. Ela está diante de uma grande problemática, ela está diante de um grande problema, e diante do problema, o que é que ela faz? Ela não se afastava do templo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Cremilson, qual é a palavra de Deus para a minha vida? Você não vai se afastar do templo. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento caótico, estamos diante de uma grande crise, e alguém pensou que diante dessa crise você iria se desviar. Se o diabo pensou que diante de toda essa crise, diante de toda essa pandemia, você iria se afastar, o diabo vai ter que bater em retirada, porque nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, os céus estão dando para a igreja resiliência. Você não vai se afastar do templo, a sua casa não vai se afastar do templo, os seus filhos não vão se afastarem do templo. Deus está nos dando resiliência. Aleluias, glória a Deus. Diante da crise que ela vivia, diante das perdas que ela vivia, o texto nos afirma categoricamente que ela não se afastava do templo. Cremilson, qual é a palavra de Deus para a minha vida nesse momento de crise? A palavra de Deus para a tua vida nesse momento é resiliência. Se o diabo pensou que você ia desviar, se o diabo pensou que os teus filhos iriam desviar, o diabo vai ter que bater em retirada,
nada, porque Deus está distribuindo para a igreja deliberadamente nesse momento resiliência, resistência. Você não vai se afastar diante dessa crise, você vai permanecer no templo. Aleluias. Glória a Deus. Tu diz, e ela não se afastava do templo. Não somente isso, o texto diz que ela servia a Deus, aleluia, em jejuns e orações. Só um dia da semana, Cremilson? Não, de noite e de dia, todos os dias, ininterruptamente, lá ela estava no templo, orando, servindo a Deus, jejuando. Cremilson, e por que é que Ana, mesmo vivendo um momento de perdas, não se afastou do templo? Simples, porque quem se afasta do templo por coisas que perderam, nunca esteve no templo por aquilo que Deus é, e sim por aquilo que Deus lhe proporcionava. E uma vez que as coisas que Deus lhe proporcionava foram perdidas, já não tem mais motivação para vir para o templo. Mas quem vem para o templo simplesmente pelo fato da presença de Deus, é assim, está perdendo, mas está no templo, está faltando tudo, mas está no templo, está vivendo em crise, mas está no templo. Por quê? Porque a nossa maior motivação não são as coisas que temos, e sim a presença de Deus, que é indispensável em nossa vida. Não se afaste do templo por coisas que você perdeu. Ela está nos ensinando, diante das perdas, o melhor lugar para estar é na presença de Deus, é na presença do Pai. Sabe o que é lindo nesse texto, queridos? É que Lucas vai dar 4 referências sobre esta mulher. 4 referências. A primeira referência que Lucas dá sobre esta mulher é a referência ministerial. Lucas diz, e estava ali a profetisa Ana. Então a primeira referência que ele dá é referência ministerial. A segunda referência que ele dá é referência paterna, filha de Fanuel. A terceira referência de origem, da tribo de Azé. E a quarta e última referência que Lucas dá sobre esta viúva é a qual referência? A do problema que ela vivia. Por último é que ele diz, e ela era viúva. Perceba que na frente vem o ministério. Depois Lucas fala do problema. Por que, Cremilson? Porque o nosso ministério precisa sobrepujar os nossos problemas, sobrepor as nossas dores. O nosso ministério é maior do que qualquer dificuldade. O nosso ministério, a nossa chamada é maior do que qualquer problema. O nosso ministério tem que estar à frente de qualquer crise que possamos viver na vida. Aleluia. O texto diz que esta mulher era profetisa. Não somente isso, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Agora guarde essa informação aqui, guarde no seu coração, na sua casa, onde você estiver nesse momento assistindo, nos ouvindo, sendo alcançado pela palavra de Deus. Guarde essa informação. Essa viúva aqui, pastor Joel, é uma das poucas viúvas na Bíblia que tem nome. Vou repetir, esta viúva aqui é uma das poucas viúvas na Bíblia que tem nome. A exemplo, a viúva de Sarepta, ninguém sabe o seu nome, só sabe que é viúva, porque o seu problema tornou-se a sua identidade. A viúva que Eliseu multiplicou o azeite, ninguém sabe o seu nome, só sabe que é viúva, porque o seu problema tornou-se a sua identidade. A viúva de Naim, ninguém sabe o seu nome, só sabe que é viúva, porque o seu problema tornou-se a sua identidade. A viúva que chamou a atenção de Jesus Cristo com a oferta que deu, ninguém sabe o seu nome, só sabe que é viúva, porque o seu problema tornou-se a sua identidade. Só que essa viúva aqui olhou para o problema e disse: eu não serei conhecida pelo problema que eu vivo. E como que você será conhecida? Eu serei conhecida pelo ministério que eu exerço. E estava ali no templo a profetisa
Ana, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. O seu problema não vai tornar-se a sua identidade. Quando alguém olhar para você, não vai nem acreditar que você está passando por tudo isso que você está passando, porque o seu ministério vai falar mais alto. Quando alguém olhar para você, quando alguém olhar para a tua casa, eu profetizo que não vão nem acreditar no tamanho da problemática que você está enfrentando. Por quê, Cremilson? Porque o teu ministério irá despontar, irá sobrepujar. É o texto, aleluia, aleluia. Essa viúva determinou: eu não vou permitir que o meu problema torne-se a minha identidade. Quando Lucas se refere a ela, se refere com nome, se refere com ministério. O texto diz: e estava ali a profetiza Ana, de igual modo acontecerá comigo, contigo. Eu profetizo que Deus vai lhe dar tanta resiliência nesse momento de crise, Deus vai lhe dar tanta força nesse momento de pandemia, que quando alguém olhar para você vai dizer: eu não acredito que ela enfrentava tudo isso, eu não acredito que ele estava passando por tudo isso. Por quê? Porque estava passando, mas estava no templo, estava sofrendo, mas estava orando, estava sofrendo, mas estava jejuando, estava sofrendo, mas estava crente, mas estava firme, mas estava fiel. Deus nos dará nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, força, resiliência, e quando alguém olhar para você, não vai nem acreditar em tudo que você passa, porque o seu ministério será maior. Aleluias, glória a Deus. O seu ministério será maior. Ela está diante de uma grande problemática, ela está diante de um grande problema, ela está vivendo um grande problema de perda. Ela perde, mas o texto diz que ela não se afastava do templo. Diante do problema, sabe o que ela faz? Ela vai para o templo, ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai consagrar, ela vai buscar. E é isso que nós precisamos entender. Diante dos problemas da vida, a melhor coisa a fazer é entrar no quarto, fechar a porta e orar, buscar a Deus. Cremilson, o que eu devo fazer nesse momento de pandemia, nesse momento de crise? O que eu devo fazer? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Quanto mais o problema apertava, mais ela orava. Quanto mais o problema aumentava, mais Ana estava no templo, orando, jejuando, consagrando, buscando a Deus. Existem problemas que vêm para te fazer orar um pouco mais, sabia disso? Existem circunstâncias que vêm para te fazer ficar mais crente, para te fazer orar mais, para te fazer jejuar mais, vigiar mais, consagrar mais. Então entenda que nesse período Deus está dizendo: é tempo de orar, é tempo de buscar incansavelmente, é tempo de orarmos. Ela ora, ela jejua, ela busca, ela está consagrando, ela perde, mas não se perde. É possível perder coisas e não nos perdermos. A maior perda é quando nós nos perdemos. Ela perde, mas ela reage diante da perda. Ela não cruza os braços. Ela entende que a vida não tem controle remoto. É nós que temos que nos levantarmos e mudar o canal. Ela levanta, ela reage, ela vai. E o texto olha que coisa linda o texto nos diz: e ela servia a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Era um ciclo incansável. Ela entende: o melhor lugar para eu estar é na presença de Deus, é na casa de Deus. A crise
não me desviou. Não. A pandemia não me desviou. E o que aconteceu? Eu estou mais forte, eu estou orando mais, eu estou buscando mais, eu estou lhe falando que esse será o seu resultado diante de tudo isso que estamos vivendo. Você vai ficar mais crente, você vai ficar mais vigilante, você vai orar mais, você vai consagrar mais. Deus nos dará resistência nesse tempo de crise. Sabe o que é interessante? É que no Novo Testamento, a Bíblia faz 2 referências apenas no Novo Testamento sobre profetiza. Só 2 profetisas são relatadas no Novo Testamento. A primeira profetisa é a profetisa Ana, que é a que nós estamos falando aqui. E a segunda profetisa está em Apocalipse capítulo 2, é a profetisa Jezabel, na igreja de Tiatira. Cremilson, qual é a similaridade entre as duas? É que as duas eram profetisas, as duas estavam no templo. E qual é a diferença de uma para outra? A diferença é que uma, Jezabel, era prejudicial demais para a igreja, para continuar falando. E Ana era bênção demais para ficar parada, porque tem uns que são prejudiciais, e a esses Deus precisa arrancar, precisa calar os mentirosos, os fraudulentos, os adúlteros. Deus vai arrancar, Deus vai varrer, mas os santos, os generosos, os fiéis, os verdadeiros, Deus vai levantar. Eu profetizo nesse momento que Deus vai te levantar. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, você é importante demais para o reino de Deus, para ficar parada. Você é importante demais, meu irmão, para o reino de Deus, para ficar parado. É tempo de se levantar. Deus lhe dará força. Aleluias, glória a Deus. Aí o texto diz, no versículo 38, e chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu encerro aqui e lhe explico. O texto diz que ela dava graças a Deus. Cremilson, o que está acontecendo aqui? Ela acaba de entrar no templo, Simeão está apresentando Jesus. Quando ela vê o menino, o coração dela se alegra, se enche de gozo. E a Bíblia diz, nós lemos, a Bíblia diz que ela começou a pregar, a falar sobre o menino, sobre Jesus. E para quem que ela estava pregando? Para quem que ela estava falando? O texto diz, para todos os que aguardavam a redenção de Jerusalém. Cremilson, quem são esses todos que aguardavam a redenção de Jerusalém? É o povo judeu, que já não aguentava mais a opressão de Roma, estava sendo subjugado pelo Império Romano. Então esse povo que ela está pregando, entenda isso agora, porque o que eu vou falar aqui é resposta de Deus para alguns questionamentos seus. O povo que ela está pregando aqui é o povo que perdeu a sua liberdade de certa forma. Perdeu por quê, Cremilson? Porque estava sendo subjugado pelo Império Romano. Então esse povo que ela está pregando aqui é um povo que perdeu a sua liberdade. Então perceba que ela perdeu e também está pregando para um povo que perdeu alguma coisa. Agora você entende por que é que Deus permitiu essa situação na sua vida? Para quê, Cremilson? Deus vai usar as tuas feridas para curar vidas. Vou repetir, Deus vai usar as suas feridas para curar vidas. Cremilson, eu não entendo porque que a minha vida está pelo avesso, está uma loucura. É Deus dizendo, eu estou te dando experiência, porque no decorrer da vida, eu vou colocar no
teu caminho pessoas que vão precisar da experiência que eu estou te dando hoje. E é por isso que você não pode parar. É por isso que eu sei que se fosse por você mesmo, por você mesma, você já tinha parado, você já tinha desistido. Mas ali existia um povo que estava sendo edificado pela pregação da profetisa Ana. Cremilson, não entendi. É por isso que você não pode parar, porque tem gente que precisa de você, tem gente que depende de você. Se você parar, a tua casa quebra. Se você parar, tem gente que vai desviar. Cremilson, e qual é a palavra de Deus para a minha vida? Não pare, você está proibida de parar, você está proibido de parar. É momento de avançar. Aleluias, aleluias. Você não pode parar. Tem gente que se espelha em você, sabia disso? Tem gente que depende da oração que você ora. Tem gente que precisa da canção que você canta. Tem gente que precisa da pregação que você prega. É momento de levantarmos. Cremilson, o que eu faço? Prepara o playback, prepara a palavra, consagra, porque Deus vai te usar para edificar vidas. Deus vai te usar para edificar vidas. Ela perdeu e agora ela está pregando para um povo que também perdeu alguma coisa. Deus vai usar essa circunstância adversa que você está vivendo para sarar outras vidas. E aí você vai ter autonomia para poder ajudar. Você vai dizer: eu já passei por isso, eu já perdi um dia, por isso eu posso falar de perdas. Eu já sofri um dia, por isso eu posso falar de sofrimento. Deus está te dando autoridade, Deus está te dando autonomia. Esse problema veio para te, número 1, te fazer orar. Número 2, te deixar mais crente. Número 3, te dar experiência para cuidar de vidas. E aí você não entende. E aí você se pergunta: Deus, por que aqui para mim é mais difícil? Por que aqui para mim vem com mais dificuldade? Dá certo para todo mundo e para mim não. O da esquerda consegue, o da direita também, só eu que não. É Deus lhe dizendo: eu estou lhe dando experiência. Eu estou lhe dando experiência. Tem gente que precisa de você. Tem gente que depende de você. Está achando que as suas orações são em vão? Você está achando que o louvor que você canta, a oração que você faz, a pregação que você prega, tem vidas sendo alcançadas pelo seu ministério? Tem vidas sendo edificadas por intermédio do seu ministério. Você não pode parar. A tua casa precisa de você, a tua família precisa de você. Tem gente que depende de você. Talvez você não saiba, mas tem gente ao seu redor que está dependendo do que você tem, que depende do que Deus te deu. Não é tempo de parar, é tempo de levantar. Deus quer lhe usar nesse momento. Ela é machúria. Derramarai calamassúria, deremitriola idiomas. Deus vai lhe dar resiliência. Deus vai lhe dar resistência nesse momento. Você não vai desviar. Se o diabo pensou que isso seria suficiente para te arrancar do templo, o diabo está enganado. É nesse momento que nós vamos orar mais. É nesse momento que nós vamos consagrar mais. Deus está nos dando, nesse momento de crise, resiliência. Na sua casa,
no seu quarto, na sala, onde você estiver nesse momento, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Onde você estiver nesse momento, ouvindo esta live, sendo edificado por esta palavra, pelos louvores que já foram cantados, pelas orações que já foram aqui ministradas, nesse momento onde você estiver, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Sim, se puder, ajoelhe onde você estiver aí na sua casa. Se puder, ore. Não apenas ouça a minha oração, ore comigo onde você estiver nesse momento. Deus, aí está o teu filho, aí está a tua filha, aí estão os teus filhos, que nesse momento de crise, nesse momento de adversidade que nós estamos vivendo, Senhor, o melhor lugar para estar é na tua presença. Os cultos podem não estar funcionando, pode não estar aberto ao público, mas o nosso quarto sempre estará aberto para a oração, para a tua presença. Senhor, nos dá resiliência, nos dá resistência, força, capacidade para nos levantarmos diante de tudo isso. Senhor, não permite que ninguém se desvie da tua presença, não permita que o teu filho saia da tua casa, não permita que a tua filha se desvie. Dê força a ela, dê força a ele, seja recobrado os teus ânimos, as tuas forças agora, aonde você estiver, receba resiliência.